Imperatriz, que está o tempo todo comentando, que está o tempo todo interagindo. Vocês de Imperatriz são bênçãos de Deus, amém? Graças a Deus, também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, cumprimentar a você que nos acompanha diretamente do seu lar, dizer a você seja bem-vindo e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero louvar a Deus em primeiro lugar por esta oportunidade, louvar a Deus pela a vida de cada uma das pessoas que estão contribuindo para que esta live venha se concretizar e você venha aí assistir e ser abençoado pela poderosa presença de Deus. Eu quero aqui compartilhar um texto da Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1 e versículo 66. Palavra de Deus, Lucas, capítulo 1, versículo 66. Diz assim a palavra de Deus: e todos os que as ouviam conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Graças a Deus. Eu quero trazer uma pequena reflexão para aqueles que nos acompanham nesta noite. Deixar aqui um abraço a todos os pastores e líderes e jovens do Campo 5 Estrelas. Dizer a você que vocês são especiais para o Senhor Jesus. Vocês moram em nosso coração, né? Nós estamos juntos para fazermos a obra de Deus. Mas deixa eu lhes direcionar algumas palavras. A primeira coisa que eu gostaria de falar nesta noite é que, dentre 3 maneiras eficaz de que o ser humano se utiliza para se comunicar, nós temos a comunicação oral, que é esta que eu estou fazendo com vocês. Nós temos a comunicação escrita e nós temos um meio de transmitir a comunicação para aqueles que são ouvintes e amantes da palavra de Deus. E este meio ao qual nós temos de comunicarmos, de expormos a palavra de Deus, é a nossa voz. A voz, ela é um instrumento a qual todas as pessoas usam para se comunicarem, falarem umas com as outras. E toda voz, ela tem uma origem. E quando nós meditamos na palavra de Deus a respeito desse tema tão sugestivo que foi nomenclaturado a esta conferência Quero Ser a Voz, na verdade nós temos um desejo expresso no título desta conferência: querer. Mas nem sempre o querer significa poder, porque na verdade o que nós temos em nós já é algo que Deus nos deu, que é a nossa voz. Por isso a primeira coisa que eu quero destacar aqui para aqueles que nos acompanham é que, para sermos uma voz, primeiro temos que termos uma origem. E dentro da origem, a origem da voz, está 3 coisas que eu quero destacar para você que nos acompanha nesta noite. A primeira é que todas as pessoas que um dia desejam, como eu disse, é um princípio que está nessa conferência, é um desejo. Nós desejamos, muitos jovens desejam ser alguém na casa de Deus, desejam ser um instrumento na casa de Deus, desejam ser uma voz na casa de Deus. E para serem uma voz na casa de Deus, sabemos que precisamos
termos uma origem. A origem das nossas vidas, a origem do nosso chamado, a origem do nosso ministério, ela está em Deus. Assim como a vida de João Batista, o texto que nós escolhemos para esta conferência, a Bíblia diz que quem deu origem, quem fez com que João Batista viesse à vida, foi o próprio Deus. João Batista, ele foi criação, projeto de Deus para a vida de Zacarias e de sua esposa Isabel, mas também para a sociedade. Então, como jovem de Deus, eu sei que nós temos uma origem, e a nossa origem, ela é de Deus. Foi Deus quem nos fez. E dentro da origem, do nascimento, da voz, nós temos 3 coisas que eu quero destacar. A primeira é que para você ser uma voz de Deus, é preciso primeiro que você ouça a voz de Deus, a voz do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 3 de 1 Samuel, vou falar compassadamente. A Bíblia diz que Samuel, antes de ele nascer, a sua mãe fez um voto para com Deus e o entregou na casa do Senhor. E a Bíblia diz que Eli, o sumo sacerdote, ensinou Samuel os afazeres da casa de Deus. Samuel servia ao Senhor, e a Bíblia é bem clara no capítulo 3, ao falar sobre as responsabilidades de Samuel, ainda quando adolescente, na casa de Deus e quando jovem. Samuel estava na casa de Deus, porém, um belo dia a Bíblia diz que Deus escolheu se manifestar para o jovem Samuel. Naquele dia, naquela noite, Deus falou com Samuel, dizendo: Samuel ouviu a voz de Deus, por uma, por 2 e por 3 vezes. Porém, ele não compreendeu. Porque além de ouvir a voz de Deus, precisamos compreendermos a voz de Deus. E além de compreendermos a voz de Deus, além de entendermos a voz de Deus, é preciso atendermos aquilo que Deus está falando conosco neste exato momento. Quer ser a voz de Deus nessa terra? Ouça o que Deus está falando contigo nesta noite. Quer ser uma voz de Deus nesta terra? Compreenda as verdades de Deus que já foram faladas aqui nesta noite, abordadas aqui. Quer ser uma voz de Deus? Atenda ao convite do Eterno, porque Ele ainda hoje está te chamando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É preciso que na origem da nossa voz, a origem está em Deus. E como ela está em Deus, é preciso nós entendermos que as nossas vidas, as nossas vozes, elas têm uma origem. A origem das nossas vozes, a origem do nosso chamado é uma origem divina. E por ser uma origem divina, a pessoa que te escolheu, ela assume todas as responsabilidades sobre a origem da tua vida e a origem da tua voz. E quando Deus assume as responsabilidades, Deus assume as rédeas, é porque Deus quer estabelecer um compromisso contigo. Foi Deus quem deu origem para João Batista. E João Batista, quando nasceu, a Bíblia diz que as pessoas ficaram se perguntando o que seria daquele menino, o que aconteceria com ele. E as pessoas guardavam aquilo que pensavam a respeito de João Batista em seu coração, porque a mensagem de Deus, no dia que João Batista nascera, foi tão impactante, tão poderosa, que as pessoas não resistiram e guardaram aquilo que Deus falou em seus corações. As pessoas precisam ouvir a mensagem de Deus através das nossas vidas e guardarem aquilo que Deus nos deu em seus corações, esperando
aquilo que Deus prometeu para a tua vida se cumprir, para que o nome dele venha a ser glorificado na face da terra. Quando Deus dá a origem para uma voz, Deus se responsabiliza por aquela voz, porque toda voz, ela representa uma pessoa. E a Bíblia diz que o Senhor era com João Batista. A segunda coisa que eu quero destacar é o crescimento de João Batista. Crescimento fala de desenvolvimento. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1 e versículo de número 80. Você pode me acompanhar nesta leitura. Abra a tua Bíblia, tome posse da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz assim: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. O desenvolvimento de João Batista foi algo planejado por Deus. Era Deus quem estava direcionando os seus passos. Eu sei que nós somos jovens, e como jovens nós estamos sujeitos a passarmos por várias provas. Como jovens nós estamos sujeitos a passarmos por vários problemas. Problemas emocionais, problemas na família, problemas na escola, porque nós não somos aceitos pelo nosso grupo de amizades, problemas no nosso trabalho, ou problemas em diversas áreas da nossa vida, porque nós somos jovens. Muitas vezes passaremos por preconceitos, porque as pessoas tentarão se desfazer do teu potencial, daquilo que você tem de melhor para oferecer para a igreja e para a sociedade, daquilo que você tem de melhor para oferecer para o reino de Deus. As pessoas irão se desfazer, as pessoas irão menosprezar a tua vida, a tua mocidade, a tua juventude, porque olharão para você e não verão capacidades de Deus, não verão, quem sabe, graça de Deus, não verão ali um projeto de Deus. Isso é normal, as pessoas podem fazer esta análise, elas podem ter esses preconceitos ao nosso respeito, só que tem um porém. Qual é o porém? O porém é que Deus estava com João Batista, e por Deus estar com João Batista, conduzindo os seus passos, foi que a Bíblia está dizendo que ele cresceu espiritualmente. Isso fala de desenvolvimento. Quer crescer espiritualmente? Se deleita-te na presença do Senhor, se derrame na presença de Deus. Quer crescer na casa, na obra, quer ser um instrumento na casa de Deus, na sociedade, no mundo em que nós vivemos, se deleita na presença de Deus. Entrega a tua vida, entrega o teu caminho, entrega os teus projetos nas mãos do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que entregando a tua vida, entregando os teus projetos, confia no Senhor, que o mais Ele fará na tua vida e através da tua vida, para abençoar a sociedade, porque Deus está com esta geração. Esta geração é uma geração que Deus está preocupado com o seu nascimento, com a sua origem, com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento, porque Deus tem um interesse nesta geração. E qual é o interesse de Deus nesta geração? É propagar o nome de Jesus, é pregar o Evangelho, é falar em alto e em bom som através da tua voz, que Deus está voltando para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo que está na face da terra. Você é uma voz, mas é uma voz que teve uma origem. A sua origem está em Deus. Você é uma voz, jovem que me acompanha, irmão que me acompanha nesta noite, que está assistindo esta live. Você é uma voz, mas é uma voz cujo desenvolvimento está a cargo de Deus.
presbítero Flávio, mas eu estou passando pelo vale da sombra e da morte, mas todavia o Senhor está contigo. Ele está dizendo para ti nesta noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Deixa o Senhor tomar posse do teu ser, tomar posse da tua vida, tomar posse da tua chamada, e deixa Deus estabelecer a voz dele na terra através da tua vida. O teu desenvolvimento está a cargo de Deus. Por que é que a tua origem está em Deus? Por que é que o teu crescimento tem que estar em Deus? Porque a tua voz tem que ser uma voz autêntica. Veja o que foi que João Batista disse. João Batista disse: olha, perguntaram para ele: quem és tu? Ele disse: eu sou. Porque tinha autenticidade. A voz de João Batista era autêntica, e por ser autêntica ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Aleluias. Oh, glória a Deus. Ei, jovem, irmãos e irmãs que nos acompanham, não te apressa, te deleita no Senhor. Deixa o Senhor conduzir os teus passos. Deixa o Senhor conduzir a tua vida. Aleluias. Porque a tua voz tem uma origem, estar em Deus. O teu desenvolvimento, o teu crescimento estar em Deus. E por estar em Deus, a tua voz será uma voz autêntica de Deus na face da terra. Aleluias. A mensagem que Deus colocará no teu coração, a mensagem que o Espírito Santo irá te entregar, será uma mensagem que irá impactar os corações, porque estará recheada da graça e da autoridade divina, da autoridade de Deus. Por quê? Porque sobre você está um selo de autenticidade. O selo do Espírito Santo está sobre a tua vida, e por estar sobre a tua vida, é que nós, eu e você, somos autênticos. Fomos escolhidos diretamente por Deus. Aleluias. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 26, a palavra de Deus nos diz assim: olha, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas vis, as coisas desprezíveis, as coisas frágeis e fracas, as coisas que não são, para confundir as que são, para confundir as fortes, para confundir as sábias. Sabe por quê? Porque o selo de autenticidade está na tua vida. Você é autêntico. Foi Deus quem te escolheu. Você não precisa imitar alguém. Você não precisa se apropriar das credenciais de alguém. Deixa Deus te dar as tuas credenciais como jovem de Deus, para fazer a diferença no século 21. Aleluia. Sendo usado por Deus com uma mensagem que venha impactar esta geração, dizendo para ela que ela ainda tem jeito, ela ainda tem solução. E a solução para esta geração, a solução para a sociedade, ela está em Jesus, ela está em Deus. E a responsabilidade de transmitir a palavra, de levar a palavra, está em ti, porque você é a voz de Deus. Você representa o Senhor na terra, e a tua voz é uma voz autêntica. Deixa Deus te usar. Seja instrumento de Deus. Sacode os teus pés, coloca a poeira de lado, arregaça as mangas. É tempo de trabalhar. Cresceu, nasceu na casa de Deus. Cresceu na casa de Deus, a tua voz é autêntica. Agora, fecho com a quarta coisa. Depois que João Batista nasceu, depois que ele cresceu, depois que Deus deu as credenciais para ele como alguém autêntico, uma voz autêntica, Deus preparou um cenário. Ei, jovem, deixa eu dizer uma coisa para você e encerra minha participação com essas palavras.
Muitas vezes desejamos várias coisas dentro da casa de Deus, ou até mesmo na sociedade. Mas deixa eu te falar uma coisa: não vai ser no teu tempo, não vai ser de acordo com as tuas expectativas, muitas vezes não vai ser de acordo com os teus projetos, com aquilo que você planejou. Aí você deve estar se perguntando: por que, presbítero Flávio, que não vai ser de acordo com os meus projetos, não vai ser de acordo com as minhas expectativas? Sabe por quê? Porque aquele que te gerou, aquele que te desenvolveu, aquele que te deu a autenticidade, Ele está preparando um cenário para você aparecer. Ele está preparando um cenário para que você venha ser revelado para a sociedade, para a humanidade, a fim de que o nome dele venha a ser glorificado e o melhor de Deus venha acontecer na tua vida. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Não é na tua vontade, é na vontade de Deus. Não é no meu nem no teu querer, é no querer de Deus. E no querer de Deus está tanto o fazer quanto o efetuar. E Deus está preparando o cenário, Deus está preparando a situação. Encerro com isso aqui. Lembra-te de Davi? 40 dias Golias estava afrontando o exército de Israel. O rei Saul ficou com medo porque estava desviado espiritualmente da presença de Deus, e o Espírito Santo tinha se retirado de Saul. E a Bíblia diz que Davi, ele foi deixar mantimentos para os seus irmãos e um presente para o rei. E Davi, estando lá no acampamento, ele ouviu os insultos de Golias. Quando Davi ouviu aqueles insultos, a Bíblia diz que Davi disse: quem é este incircunciso para insultar o exército do Deus vivo? Escute o que eu vou lhe dizer. Deus tinha preparado um cenário para Davi, um cenário que só Davi iria ser um instrumento usado por Deus. Sabe o que foi que Deus fez? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor impulsionou Davi. Ele foi até Saul e se apresentou para pelejar em favor do Deus dos exércitos e do exército de Israel. O rei Saul quis até vestir Davi com suas armaduras humanas, porém a Bíblia diz que as armaduras de Saul não serviram em Davi. Então Davi toma o seu cajado de pastor, que serviria para afugentar os lobos e conduzir as ovelhas, toma a sua funda, coloca o seu alforje, vai no ribeiro, pega ali 5 pedras, coloca no alforje e desce para o ribeiro para pelejar contra Golias. A Bíblia diz que Golias insulta Davi, menospreza e despreza Davi por causa da sua pequenez, do seu tamanho, e diz: por acaso eu sou um cão, um cachorro, para tu vires a mim com pedras e paus? E diz: ainda hoje eu darei a tua cabeça para as aves do céu. Porém a Bíblia diz que Davi respondeu para Golias: tu vens a mim com armas, tu vens a mim com espada, com lanças, com escudos, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Deus está preparando o cenário para ti. Quando Deus te colocar no cenário, você não estará sozinho. E a prova de que você não estará sozinho é que o Espírito Santo de Deus vai se apossar da tua vida. A unção de Deus vai estar sobre ti, e você vai destruir os gigantes que se levantarem contra a tua vida. Jovem abençoado de Deus. Foi assim que Davi fez. Com uma pedra, colocou na funda, girou, tirou a pedra encravou no meio da testa do gigante. Davi tomou a espada do próprio Golias e cortou a sua cabeça, e engrandeceu o nome do Senhor. Não está demorando não, espera mais um pouquinho. A glória de Deus vai ser revelada sobre ti através da tua vida. E quando Deus se revelar, o nome do Senhor será glorificado através de ti. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.
Deus tem um plano, e em cada era, Ele escolhe homens sobre a terra, para que a sua vontade seja feita, e para guiar seu povo. Homens de oração, coragem e submissão ao Espírito Santo. Esses homens, servos fiéis, ardem como tochas acesas no mundo de trevas. Quando Deus recolhe esses servos para si, a luz deles na terra se apaga. Seu legado, porém, permanece a nos inspirar. Não só admiramos seus exemplos e contemplamos suas histórias, mas acendemos nossas tochas neste fogo que os fez brilhar, para também servirmos ao reino. Esse fogo jamais se apagará. Glória a Deus, irmãos. Queremos mandar aqui alô para a galera que está interagindo junto conosco, para a Natália Santos, Marimar Pereira, Manassés Santo, Udso Games. Gente, queremos convidar você a estar compartilhando essa live. Deus ainda tem muita coisa a falar no coração de cada pessoa. Vamos ser canal de Deus, levar essa live ao número máximo de pessoas que conseguimos. Deus quer falar com pessoas essa noite, quer quebrantar. Abra seu coração, deixe que o Espírito Santo trabalhe. Nos ajude, irmão, a levar a palavra de Deus para pessoas que estão necessitando nesse exato momento. Queremos mandar um abraço especial para toda a juventude que está aí nos acompanhando, para cada congregação do Campo 5 que esteve nos ajudando a organizar. Que Deus venha abençoar a sua vida, amém? Agora, nesse exato momento, vamos reproduzir 2 vídeos, do Aldenir Lima, da congregação Estrela de Jacó, e Franciele, da congregação... Recorrigindo aqui, Aldenir Lima, da congregação Estrela d'Alva, e Franciele, da congregação Estrela de Jacó, amém? A paz do Senhor, povo de Deus, meu amado, minha amiga, meu amigo, que acompanha essa live nessa tarde ou nessa noite. Eu quero me cumprimentar com a paz do Senhor e que você se sinta à vontade, certo? Estamos aqui, eu, Aldenir Lima, representando a juventude da congregação Estrela d'Alva, e vim lhe trazer uma palavra para o seu coração. Eu quero lhe pedir que você abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, onde diz: Voz do que clama em meio ao deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo da vereda do nosso Deus. A palavra do Senhor é bem direta e sincera. Voz do que clama em meio ao deserto, voz do que clama em meio às tribulações. Eu quero que você jovem, você adulto, você criança, você adolescente, seja a voz que clama no deserto. Para quê, Aldenir? Para que a palavra do Senhor possa ser levada. Nós recebemos uma missão lá no livro de Marcos, onde a palavra de Deus nos diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Mas, Aldenir, como ouvirão se não há quem pregue? É por isso, meu amado, meu amigo e meu irmão, que nós estamos aqui, para que você se sinta a voz nessa tarde, para que você se sinta a voz nessa noite, porque não é só em mim, não é só em você, não é só eu e não é só você, somos todos uma só voz, e em breve ouviremos a voz do Senhor, clamando, vindo ao nosso encontro. Mas, Aldenir, como é que eu vou ser a voz? Meu amado amigo, para você ser a voz, você precisa saber e ser direcionado para ouvir as vozes certas. Para me ser a voz, eu preciso primeiro ouvir a voz certa. Então, meu amado, meu amigo, ouça primeiro a voz de Deus, aquilo que Deus tem em sua vida. Porque quando você para ouvir a Deus, você pode sim dizer que é voz do Senhor aqui na terra, que a sua voz tem poder, que a sua palavra tem poder no nome de Jesus. Então seja a voz. Em Provérbios diz que onde há muitas palavras, há probabilidade de ter muitos pecados.
Mas aquele que persevera com a língua, aí sim, esse está nos caminhos do Senhor. Então cuidado com o que você escuta, porque nem todas as palavras são vindas do Senhor. Então persevere, tenha paz, fique com Deus, e fique com essa palavra no seu coração. E continue buscando ao Senhor, para que você seja a voz que clama no deserto. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. É com muita alegria que estou aqui para estar falando com todos os jovens do Campo 5 Estrelas, né? Em especial também os jovens da Congregação Estrelas de Jacó. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero ler com vocês uma passagem rapidamente da Bíblia, Salmo capítulo 37, versículo 3, 4 e 5, que diz assim: Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Glória a Deus, né? Que palavra poderosa, né? Onde nos diz que nós devemos confiar no Senhor, entregar tudo a Ele, que Ele tem todas as coisas. Jovem, te digo uma coisa: você deseja algo bom para você, você deseja um futuro abençoado, coisas boas na sua vida, eu lhe digo, o Senhor tem coisas melhores ainda para você, coisas melhores ainda do que você sonha, do que o seu coração imaginou, né? Porque Deus, Ele nos ama, Deus, Ele tem um futuro brilhante preparado para nós. Nós só temos que nos deleitar no Senhor, confiar no Senhor, entregar tudo a Ele, e Ele fortalecerá o nosso coração, né? Que nós devemos guardar no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida cada dia mais e mais. Amém. Todavia eu me alegrarei em ti, Espírito Santo de Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não há. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, eu me alegrarei em ti, Espírito Santo. Eu me alegrarei em ti, Senhor. Eu me alegrarei. Não existe lugar melhor. Não existe atmosfera melhor. Não existe presença melhor do que a presença do nosso Pai. Eu sei que você na sua casa já sentiu, assim como nós estamos sentindo aqui. Eu sei que na sua casa você já viveu. E nesse momento nós iremos cantar aquilo que nós estamos vivendo. Quem sabe você que nos assiste hoje, outrora viveu uma vida pecaminosa, uma vida
que não se coincidia com os caminhos do Senhor Jesus. Mas hoje nós temos a melhor oportunidade de viver a melhor vida com Jesus, a vida da salvação, a vida profetizada em João 3,16, a vida eterna. Quem sabe você já viveu muitas outras coisas, mas nesse momento nós te convidamos a viver a melhor vida que você tem para viver, a vida de Jesus. Nós já estivemos em outros lugares, em outras mesas, em outros banquetes, mas este é o melhor banquete, e nós estamos caminhando para viver o melhor banquete de nossas vidas, o banquete celestial, nas mansões celestial. E nesse momento nós iremos cantar essa canção com aquilo que nós estamos vivendo, o melhor de Deus, no melhor lugar. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Já estive em outros lugares, melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Oh, Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, és tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, amigo seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, és tudo sobre. Tu és o meu consolo, amigo seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, és tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, abrigo seguro, meu grande Salvador. Já estive em outros lugares,
melhor, não há lugar melhor aqui. Glória a Deus, irmãos. Que louvor maravilhoso, que palavra forte. Irmãos, agora nesse exato momento queremos mandar alô para a galera que está aí interagindo junto conosco nessa live. Queremos mandar um alô para Camila Batera, Paula Gomes, Ciane Claudino, Elissandro Oficial, Maria Fernandes, Gabriel Gonçalves. Essa galera que está aí o tempo todo interagindo conosco. Quero falar para você, vamos juntos ser canal de Deus na vida de pessoas. Vamos levar essa live, vamos edificar a vida de pessoas. Deus tem muito mais a falar essa noite, meus irmãos. Vamos juntos levar a palavra de Deus, levar louvores, orações. Deus quer falar com corações dessa noite. Deus quer quebrantar. Abra seu coração, entregue a sua verdadeira adoração. Mandar um alô especial para a juventude do Campo 5, essa juventude que esteve aqui organizando essa live, essa conferência. Quero falar que vocês são jovens escolhidos, jovens usados por Deus. Mandar também um alô para a juventude do Campo 4, que está aqui nos acompanhando. A galera de Goiânia, Ceará. Que Deus venha abençoar cada vez mais a vida de vocês. A galera daqui de Imperatriz, que está o tempo todo comentando, que está o tempo todo interagindo. Vocês de Imperatriz são bênçãos de Deus, amém? Graças a Deus, também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, cumprimentar a você que nos acompanha diretamente do seu lar, dizer a você seja bem-vindo e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero louvar a Deus em primeiro lugar por esta oportunidade, louvar a Deus pela a vida de cada uma das pessoas que estão contribuindo para que esta live venha se concretizar e você venha aí assistir e ser abençoado pela poderosa presença de Deus. Eu quero aqui compartilhar um texto da Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1 e versículo 66. Palavra de Deus, Lucas, capítulo 1, versículo 66, diz assim a palavra de Deus: e todos os que as ouviam conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Graças a Deus. Eu quero trazer uma pequena reflexão para aqueles que nos acompanham nesta noite. Deixar aqui um abraço a todos os pastores e líderes e jovens do Campo 5 Estrelas. Dizer a você que vocês são especiais para o Senhor Jesus. Vocês moram em nosso coração, né? Nós estamos juntos para fazermos a obra de Deus. Mas deixa eu lhes direcionar algumas palavras. A primeira coisa que eu gostaria de falar nesta noite é que, dentre 3 maneiras eficazes de que o ser humano se utiliza para se comunicar, nós temos a comunicação oral, que é esta que eu estou fazendo com vocês. Nós temos a comunicação escrita e nós temos um meio de transmitir a comunicação para aqueles que são ouvintes e amantes da palavra de Deus. E este meio ao qual nós temos de comunicarmos, de expormos a palavra de Deus, é a nossa voz. A voz, ela é um instrumento a
qual todas as pessoas usam para se comunicarem, falarem umas com as outras. E toda voz, ela tem uma origem. E quando nós meditamos na palavra de Deus a respeito desse tema tão sugestivo que foi nomenclaturado a esta conferência, Quero Ser a Voz, na verdade, nós temos um desejo expresso no título desta conferência, querer. Mas nem sempre o querer significa poder. Porque, na verdade, o que nós temos em nós já é algo que Deus nos deu, que é a nossa voz. Por isso, a primeira coisa que eu quero destacar aqui para aqueles que nos acompanham é que, para sermos uma voz, primeiro temos que termos uma origem. E dentro da origem, a origem da voz, está três coisas que eu quero destacar para você que nos acompanha nesta noite. A primeira é que todas as pessoas que um dia desejam, como eu disse, é um princípio que está nessa conferência, é um desejo. Nós desejamos, muitos jovens desejam ser alguém na casa de Deus, desejam ser um instrumento na casa de Deus, desejam ser uma voz na casa de Deus. E para serem uma voz na casa de Deus, sabemos que precisamos termos uma origem. A origem das nossas vidas, a origem do nosso chamado, a origem do nosso ministério, ela está em Deus. Assim como a vida de João Batista, o texto que nós escolhemos para esta conferência, a Bíblia diz que quem deu origem, quem fez com que João Batista viesse à vida, foi o próprio Deus. João Batista, ele foi criação, projeto de Deus para a vida de Zacarias e de sua esposa Isabel, mas também para a sociedade. Então, como jovem de Deus, eu sei que nós temos uma origem, e a nossa origem, ela é de Deus. Foi Deus quem nos fez. E dentro da origem, do nascimento da voz, nós temos três coisas que eu quero destacar. A primeira é que para você ser uma voz de Deus, é preciso primeiro que você ouça a voz de Deus, a voz do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 3 de 1 Samuel, vou falar compassadamente. A Bíblia diz que Samuel, antes de ele nascer, a sua mãe fez um voto para com Deus e o entregou na casa do Senhor. E a Bíblia diz que Eli, o sumo sacerdote, ensinou Samuel os afazeres da casa de Deus. Samuel servia ao Senhor, e a Bíblia é bem clara no capítulo 3, ao falar sobre as responsabilidades de Samuel, ainda quando adolescente, na casa de Deus e quando jovem. Samuel estava na casa de Deus, porém, um belo dia a Bíblia diz que Deus escolheu se manifestar para o jovem Samuel. Naquele dia, naquela noite, Deus falou com Samuel, dizendo: Samuel ouviu a voz de Deus, por uma, por duas e por três vezes. Porém, ele não compreendeu. Porque além de ouvir a voz de Deus, precisamos compreendermos a voz de Deus. E além de compreendermos a voz de Deus, além de entendermos a voz de Deus, é preciso atendermos aquilo que Deus está falando conosco neste exato momento. Quer ser a voz de Deus nessa terra? Ouça o que Deus está falando contigo nesta noite. Quer ser uma voz de Deus nesta terra? Compreenda as verdades de Deus que já foram faladas aqui nesta noite, abordadas aqui. Quer ser uma voz de Deus? Atenda ao convite do Eterno, porque Ele ainda hoje está te chamando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É preciso que na origem da nossa voz, a origem está em Deus.
e como ela estar em Deus, é preciso nós entendermos que as nossas vidas, as nossas vozes, elas têm uma origem, a origem das nossas vozes, a origem do nosso chamado é uma origem divina. E por ser uma origem divina, a pessoa que te escolheu, ela assume todas as responsabilidades sobre a origem da tua vida e a origem da tua voz. E quando Deus assume as responsabilidades, Deus assume as rédeas, é porque Deus quer estabelecer um compromisso contigo. Foi Deus quem deu origem para João Batista. E João Batista, quando nasceu, a Bíblia diz que as pessoas ficaram se perguntando o que seria daquele menino, o que aconteceria com ele. E as pessoas guardavam aquilo que pensavam a respeito de João Batista em seu coração, porque a mensagem de Deus, no dia que João Batista nascera, foi tão impactante, tão poderosa, que as pessoas não resistiram e guardaram aquilo que Deus falou em seus corações. As pessoas precisam ouvir a mensagem de Deus através das nossas vidas e guardarem aquilo que Deus nos deu em seus corações, esperando aquilo que Deus prometeu para a tua vida se cumprir, para que o nome dele venha a ser glorificado na face da terra. Quando Deus dá a origem para uma voz, Deus se responsabiliza por aquela voz, porque toda voz, ela representa uma pessoa. E a Bíblia diz que o Senhor era com João Batista. A segunda coisa que eu quero destacar é o crescimento de João Batista. Crescimento fala de desenvolvimento. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1 e versículo de número 80. Você pode me acompanhar nesta leitura. Abra a tua Bíblia, tome posse da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz assim: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. O desenvolvimento de João Batista foi algo planejado por Deus. Era Deus quem estava direcionando os seus passos. Eu sei que nós somos jovens, e como jovens nós estamos sujeitos a passarmos por várias provas. Como jovens nós estamos sujeitos a passarmos por vários problemas. Problemas emocionais, problemas na família, problemas na escola, porque nós não somos aceitos pelo nosso grupo de amizades, problemas no nosso trabalho, ou problemas em diversas áreas na nossa vida, porque nós somos jovens. Muitas vezes passaremos por preconceitos, porque as pessoas tentarão se desfazer do teu potencial, daquilo que você tem de melhor para oferecer para a igreja e para a sociedade, daquilo que você tem de melhor para oferecer para o reino de Deus. As pessoas irão se desfazer, as pessoas irão menosprezar a tua vida, a tua mocidade, a tua juventude, porque olharão para você e não verão capacidades de Deus, não verão, quem sabe, graça de Deus, não verão ali um projeto de Deus. Isso é normal, as pessoas podem fazer esta análise, elas podem ter esses preconceitos ao nosso respeito, só que tem um porém. Qual é o porém? O porém é que Deus estava com João Batista, e por Deus estar com João Batista, conduzindo os seus passos, foi que a Bíblia está dizendo que ele cresceu espiritualmente. Isso fala de desenvolvimento. Quer crescer espiritualmente? Se deleita-te na presença do Senhor, se derrame na presença de Deus. Quer crescer na casa, na obra?
quer ser um instrumento na casa de Deus, na sociedade, no mundo em que nós vivemos, se deleita na presença de Deus, entrega a tua vida, entrega o teu caminho, entrega os teus projetos nas mãos do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que entregando a tua vida, entregando os teus projetos, confia no Senhor, que o mais Ele fará na tua vida e através da tua vida, para abençoar a sociedade, porque Deus está com esta geração. Esta geração é uma geração que Deus está preocupado com o seu nascimento, com a sua origem, com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento, porque Deus tem um interesse nesta geração. E qual é o interesse de Deus nesta geração? É propagar o nome de Jesus, é pregar o evangelho, é falar em alto e em bom som através da tua voz, que Deus está voltando para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo que está na face da terra. Você é uma voz, mas é uma voz que teve uma origem. A sua origem está em Deus. Você é uma voz, jovem que me acompanha, irmão que me acompanha nesta noite, que está assistindo esta live. Você é uma voz, mas é uma voz cujo desenvolvimento está a cargo de Deus. Presbítero Flávio, mas eu estou passando pelo vale da sombra e da morte, mas todavia o Senhor está contigo. Ele está dizendo para ti nesta noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Deixa o Senhor tomar posse do teu ser, tomar posse da tua vida, tomar posse da tua chamada, e deixa Deus estabelecer a voz dele na terra através da tua vida. O teu desenvolvimento está a cargo de Deus. Por que é que a tua origem está em Deus? Por que é que o teu crescimento tem que estar em Deus? Porque a tua voz tem que ser uma voz autêntica. Veja o que foi que João Batista disse. João Batista disse: olha, perguntaram para ele: quem és tu? Ele disse: eu sou. Porque tinha autenticidade. A voz de João Batista era autêntica, e por ser autêntica ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Aleluias. Oh, glória a Deus. Ei, jovem, irmãos e irmãs que nos acompanham, não te apressa, te deleita no Senhor. Deixa o Senhor conduzir os teus passos. Deixa o Senhor conduzir a tua vida. Aleluias. Porque a tua voz tem uma origem, estar em Deus. O teu desenvolvimento, o teu crescimento estar em Deus. E por estar em Deus, a tua voz será uma voz autêntica de Deus na face da terra. Aleluias. A mensagem que Deus colocará no teu coração, a mensagem que o Espírito Santo irá te entregar, será uma mensagem que irá impactar os corações, porque estará recheada da graça e da autoridade divina, da autoridade de Deus. Porque sobre você está um selo de autenticidade. O selo do Espírito Santo está sobre a tua vida, e por estar sobre a tua vida é que nós, eu e você, somos autênticos. Fomos escolhidos diretamente por Deus. Aleluias. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 26, a palavra de Deus nos diz assim: olha, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas vis, as coisas desprezíveis, as coisas frágeis e fracas, as coisas que não são, para confundir as que são, para confundir as fortes, para confundir as sábias. Sabe por quê? Porque o selo de autenticidade está na tua vida. Você é autêntico. Foi Deus que te escolheu. Você não precisa imitar alguém. Você não precisa se apropriar das credenciais de alguém.
Deixa Deus te dar as tuas credenciais como jovem de Deus para fazer a diferença no século 21. Aleluia. Sendo usado por Deus com uma mensagem que venha impactar esta geração, dizendo para ela que ela ainda tem jeito, ela ainda tem solução. E a solução para esta geração, a solução para a sociedade, ela está em Jesus, ela está em Deus. E a responsabilidade de transmitir a palavra, de levar a palavra, está em ti, porque você é a voz de Deus. Você representa o Senhor na terra, e a tua voz é uma voz autêntica. Deixa Deus te usar. Seja instrumento de Deus. Sacode os teus pés, coloca a poeira de lado, arregaça as mangas. É tempo de trabalhar. Cresceu, nasceu na casa de Deus. Cresceu na casa de Deus, a tua voz é autêntica. Agora, fecho com a quarta coisa. Depois que João Batista nasceu, depois que ele cresceu, depois que Deus deu as credenciais para ele como alguém autêntico, uma voz autêntica, Deus preparou um cenário. Ei, jovem, deixa eu dizer uma coisa para você e encerro minha participação com essas palavras. Muitas vezes desejamos várias coisas dentro da casa de Deus, ou até mesmo na sociedade. Mas deixa eu te falar uma coisa: não vai ser no teu tempo, não vai ser de acordo com as tuas expectativas. Muitas vezes não vai ser de acordo com os teus projetos, com aquilo que você planejou. Aí você deve estar se perguntando: por que, presbítero Flávio, que não vai ser de acordo com os meus projetos, não vai ser de acordo com as minhas expectativas? Sabe por quê? Porque aquele que te gerou, aquele que te desenvolveu, aquele que te deu a autenticidade, ele está preparando um cenário para você aparecer. Ele está preparando um cenário para que você venha a ser revelado para a sociedade, para a humanidade, a fim de que o nome dele venha a ser glorificado e o melhor de Deus venha acontecer na tua vida. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Não é na tua vontade, é na vontade de Deus. Não é no meu nem no teu querer, é no querer de Deus. E no querer de Deus está tanto o fazer quanto o efetuar. E Deus está preparando o cenário, Deus está preparando a situação. Encerro com isso aqui. Lembra-te de Davi? 40 dias Golias estava afrontando o exército de Israel. O rei Saul ficou com medo porque estava desviado espiritualmente da presença de Deus, e o Espírito Santo tinha se retirado de Saul. E a Bíblia diz que Davi, ele foi deixar mantimentos para os seus irmãos e um presente para o rei. E Davi, estando lá no acampamento, ele ouviu os insultos de Golias. Quando Davi ouviu aqueles insultos, a Bíblia diz que Davi disse: quem é este incircunciso para insultar o exército do Deus vivo? Escute o que eu vou lhe dizer. Deus tinha preparado um cenário para Davi, um cenário que só Davi iria ser um instrumento usado por Deus. Sabe o que foi que Deus fez? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor impulsionou Davi. Ele foi até Saul e se apresentou para pelejar em favor do Deus dos exércitos e do exército de Israel. O rei Saul quis até vestir Davi com suas armaduras humanas, porém a Bíblia diz que as armaduras de Saul não serviram em Davi. Então Davi toma o seu cajado de pastor, que serviria para afugentar os lobos e conduzir as ovelhas, toma a sua funda, coloca o seu alforge, vai no ribeiro, pega ali 5 pedras, coloca no alforge e desce para o ribeiro para pelejar contra Golias. A Bíblia diz que Golias insulta Davi, menospreza e despreza Davi por causa da sua pequenez, do seu tamanho, e diz: por acaso eu sou um cão, um cachorro, para tu vires a mim com pedras e paus? E diz: ainda hoje eu darei a tua cabeça.
para as aves do céu. Porém a Bíblia diz que Davi respondeu para Golias: tu vens a mim com armas, tu vens a mim com espada, com lanças, com escudos, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deus está preparando o cenário para ti. Quando Deus te colocar no cenário, você não estará sozinho. E a prova de que você não estará sozinho é que o Espírito Santo de Deus vai se apossar da tua vida. A unção de Deus vai estar sobre ti e você vai destruir os gigantes que se levantarem contra a tua vida. Jovem abençoado de Deus. Foi assim que Davi fez. Com uma pedra, colocou na funda, girou, tirou a pedra encravou no meio da testa do gigante. Davi tomou a espada do próprio Golias e cortou a sua cabeça, e engrandeceu o nome do Senhor. Não está demorando não, espera mais um pouquinho. A glória de Deus vai ser revelada sobre ti através da tua vida. E quando Deus se revelar, o nome do Senhor será glorificado através de ti. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Deus tem um plano, e em cada era Ele escolhe homens sobre a terra para que a sua vontade seja feita e para guiar seu povo. Homens de oração, coragem e submissão ao Espírito Santo. Esses homens, servos fiéis, ardem como tochas acesas no mundo de trevas. Quando Deus recolhe esses servos para si, a luz deles na terra se apaga. Seu legado, porém, permanece a nos inspirar. Não só admiramos seus exemplos e contemplamos suas histórias, mas acendemos nossas tochas neste fogo que os fez brilhar, para também servirmos ao reino. Esse fogo jamais se apagará. Glória a Deus, irmãos. Queremos mandar aqui alô para a galera que está interagindo junto conosco, para a Natália Santos, Marimar Pereira, Manassés Santo, Hudson Games. Gente, queremos convidar você a estar compartilhando essa live. Deus ainda tem muita coisa a falar no coração de cada pessoa. Vamos ser canal de Deus, levar essa live ao número máximo de pessoas que conseguimos. Deus quer falar com pessoas essa noite, quer quebrantar. Abra seu coração, deixe que o Espírito Santo trabalhe. Nos ajude, irmão, a levar a palavra de Deus para pessoas que estão necessitando nesse exato momento. Queremos mandar um abraço especial para toda a juventude que está aí nos acompanhando, para cada congregação do Campo 5 que esteve nos ajudando a organizar. Que Deus venha abençoar a sua vida, amém? Agora, nesse exato momento, vamos reproduzir 2 vídeos, do Aldenir Lima, da congregação Estrela de Jacó, e Franciele, da congregação, recorrigindo aqui, Aldenir Lima, da congregação Estrela d'Alva, e Franciele, da congregação Estrela de Jacó, amém? A paz do Senhor, povo de Deus, meu amado, minha amiga, meu amigo, que acompanha essa live nessa tarde ou nessa noite. Eu quero me cumprimentar com a paz do Senhor e que você se sinta à vontade, certo? Estamos aqui, eu, Aldenir Lima, representando a juventude da congregação Estrela d'Alva, e vim lhe trazer uma palavra para o seu coração. Eu quero lhe pedir que você abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, onde diz: voz do que clama em meio ao deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo da vereda do nosso Deus. A palavra do Senhor é bem direta e sincera. Voz do que clama em meio ao deserto, voz do que clama em meio às tribulações. Eu
Eu quero que você jovem, você adulto, você criança, você adolescente, seja a voz que clama no deserto. Para quê, Aldenir? Para que a palavra do Senhor possa ser levada. Nós recebemos uma missão lá no capítulo, no livro de Marcos, onde a palavra de Deus nos diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Mas, Aldenir, como ouvirão se não há quem pregue? É por isso, meu amado, meu amigo e meu irmão, que nós estamos aqui, para que você se sinta a voz nessa tarde, para que você se sinta a voz nessa noite, porque não é só em mim, não é só em você, não é só eu e não é só você, somos todos uma só voz, e em breve ouviremos a voz do Senhor, clamando, vindo ao nosso encontro. Mas, Aldenir, como é que eu vou ser a voz? Meu amado amigo, para você ser a voz, você precisa saber e ser direcionado para ouvir as vozes certas. Para me ser a voz, eu preciso primeiro ouvir a voz certa. Então, meu amado, meu amigo, ouça primeiro a voz de Deus, aquilo que Deus tem em sua vida. Porque quando você para ouvir a Deus, você pode sim dizer que é voz do Senhor aqui na terra, que a sua voz tem poder, que a sua palavra tem poder no nome de Jesus. Então seja a voz. Em Provérbios diz que onde há muitas palavras, há probabilidade de ter muitos pecados. Mas aquele que persevera com a língua, aí sim, esse está nos caminhos do Senhor. Então cuidado com o que você escuta, porque nem todas as palavras são vindas do Senhor. Então persevere, tenha paz, fique com Deus e fique com essa palavra no seu coração e continue buscando ao Senhor para que você seja a voz que clama no deserto. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. É com muita alegria que estou aqui para estar falando com todos os jovens do Campo 5 Estrelas, né? Em especial também os jovens da Congregação Estrelas de Jacó. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero ler com vocês uma passagem rapidamente da Bíblia, Salmo capítulo 37, versículo 3, 4 e 5, que diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Glória a Deus, né? Que palavra poderosa, né? Onde nos diz que nós devemos confiar no Senhor, entregar tudo a Ele, que Ele tem todas as coisas. Jovem, te digo uma coisa: você deseja algo bom para você, você deseja um futuro abençoado, coisas boas na sua vida, eu lhe digo, o Senhor tem coisas melhores ainda para você, coisas melhores ainda do que você sonha, do que o seu coração imaginou, né? Porque Deus, Ele nos ama, Deus, Ele tem um futuro brilhante preparado para nós. Nós só temos que nos deleitar no Senhor, confiar no Senhor, entregar tudo a Ele e Ele fortalecerá o nosso coração, né? Que nós devemos guardar no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida cada dia mais e mais. Amém. Todavia eu me alegrarei em ti, Espírito Santo de Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não há, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei.
haja fruto na vide e o produto na oliveira. Todavia eu me alegrarei. Chegada, pois, a tarde daquele dia, sendo este o primeiro dia da semana, estando os discípulos todos reunidos, com medo dos judeus, apareceu Jesus no meio deles. Apareceu Jesus no meio deles. Apareceu Jesus no meio deles e disse: paz seja convosco. É com muita alegria que mais uma vez nós agradecemos a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem nos concedido para que nós possamos ministrar a sua palavra. A Deus a honra, a glória, o louvor, a adoração, a admiração para todo sempre. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Antônio Barbosa, pastor presidente do Campo 5, pelo líder da juventude do Campo 5, presbítero Flávio, por toda a equipe, pela organização, pela banda que aqui já se apresentou. Deus abençoe vocês de uma forma especial. Eu não poderia deixar de mandar um alô e um abraço para a nossa líder da juventude da congregação Estrela de Jacó, irmã Franciele, irmão Geantes. Deus abençoe vocês. Missionária Zileide, Marimar e a minha querida filha Rafaela. Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus. Sem perda de tempo, eu gostaria que nós abríssemos o nosso manual de sobrevivência, a nossa Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, e o versículo 13, 14 e 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 13. Faremos a leitura de 3 versículos, 13, 14 e 15. Escrito está: mas o anjo lhe disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde
o ventre de sua mãe. Glória a Deus. Nós queremos meditar em rápidas palavras na temática dessa conferência. Quero ser a voz. O interessante que não é quero ser uma voz, porque uma não é algo definido. É quero ser a voz. Aqui já foi conceituado e definido com muita propriedade sobre o que é uma voz. E baseado nessa temática, eu quero conversar com os irmãos acerca das 5 qualidades de João Batista, que fez dele a voz. As 5 qualidades de João Batista, que fez dele a voz. Graças a Deus, nós sabemos que João Batista era filho do sacerdote Zacarias, com a irmã Isabel. Sua mãe era prima de Maria, mãe de Jesus. Era um casal de idosos, Zacarias e Isabel, porque a sua mulher era estéril. Mas aprove Deus abrir a madre de Isabel e conceder a eles um filho, que este já tinha sido profetizado por Isaías, por Malaquias, que ele seria o precursor do Messias. Deus cumpre a sua promessa. O menino veio, o menino nasce, o menino cresce, o menino se desenvolve. E o menino agora possui algumas qualidades que vai fazer com que ele seja a voz. E a primeira qualidade de João Batista, que fez dele a voz,